Então, a nossa convidada de hoje, a maioria de vocês já conhecem, né? Maria Cristina Navarro, a Cris, essa prof de psicoterapia, mestre Reiki, multiterapeuta, trabalha com várias e várias técnicas. Hoje é a guardiã, né, da Oficina da Consciência, e a gente está com 3 oficinas, então, em Caxias, e em Nova Prata, e em Nova Araçá. Então, é uma honra receber a Cris, né, nós já fomos colegas em vários cursos. Eu conheci ela lá por 2011, quando eu comecei a conhecer, né, esse mundo, e a Cris, ela monitorou o curso quando eu fiz o curso de psicoterapia. Ela já tinha se formado e estava monitorando, né, se preparando para ser prof. E hoje ela já tem aí diversas turmas, já formou muitas pessoas. E então ela vai estar aqui com muita propriedade para falar para a gente o que é essa ferramenta e como é que ela pode auxiliar a gente. Então, que bom, bem-vinda, 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 Cris. Gratidão por aceitar esse convite. Gratidão minha. Quem me conhece, convive comigo, sabe que essa não é a minha ferramenta de escolha, mas eu me abro para estas possibilidades que este momento tem nos trazido, né? Então, gratidão, gratidão, gratidão. Me desculpem aí quem está assistindo. Quem me conhece sabe que eu tenho uma certa limitação com essa ferramenta, mas vamos fazer o nosso melhor. Vamos sim. E que nem eu estava falando, bom, a live que eu fiz com a Sandra foi maravilhosa, só que a gente foi interrompida umas 3 vezes. Caía a conexão, a gente teve que reiniciar. Então, eu disse, a gente está colocando aqui, a gente está, né, tá tentando, e a intenção é de ampliar para que essas ferramentas cheguem com mais clareza através de pessoas, né, que conheçam, que tenham propriedade para falar, para que as pessoas tenham uma luz, né? E quando elas sentirem aquela dor e precisarem de ajuda, elas tenham uma sintonia de onde procurar esse auxílio, né? Então a gente vai apanhando, mas vai dando certo. Vai dando certo. E esse que é o objetivo, e eu me propus e me coloquei da seguinte forma: sempre que alguém me chamar para falar de alguma coisa que possa contribuir com o mundo em que nós vivemos, então eu me coloco com as minhas limitações, mas me coloco. Então, tu me convidou para falar um pouquinho de psicoterapia reencarnacionista, eu preciso começar a falar sobre isso, falando principalmente como que a psicoterapia reencarnacionista entrou na minha vida, pela dor, né? A psicoterapia entrou na minha vida pela dor em 2006. Ali, a partir de um processo terapêutico, onde eu fui buscar respostas para as dores que assolavam a minha vida, no plano físico, no plano mental, emocional, espiritual, afetivo, familiar, financeiro. Então, eu precisava de respostas. E estas respostas eu não as encontrei. Mesmo com uma caminhada espiritualista, né? Com uma formação básica dentro da visão kardecista, e assim com umas, umas buscas, digamos, o beber de algumas fontes dentro do budismo, na espiritualidade como um todo, era muito difícil para tocar a vida, aceitando que nós viemos a este mundo ou para sofrer ou para se conformar com isso, né? E que alguns tinham nascido privilegiados por alguma razão especial e outros, então, deserdados da sorte, deserdados de anjo de guarda, deserdados de Deus, digamos assim. E eu não conseguia me conformar com tudo isso, e foi aí que entrou a psicoterapia. A psicoterapia reencarnacionista é uma nova abordagem psicoterápica. Eu tenho dificuldade de dizer nova, porque eu acredito que a sabedoria universal, ela nos é presenteada de tanto em tanto tempo, e ela vem com uma determinada roupagem, e é claro que tudo se integra. E a filosofia clássica, o estoicismo, a própria mensagem do Cristo, a psicologia, a psicanálise de Joana de Ângeles,
a psicoterapia dos grandes avatares que passaram pelo planeta deixaram a sua marca. E a psicoterapia trouxe esta visão partindo do enfoque reencarnacionista, que é o diferencial, digamos, o maior diferencial, que é compreender que o ser humano não nasce no momento, a vida não começa quando o ser sai da barriga da sua mãe e não conclui quando ele entra no crematório ou ele é sepultado, né? Somos uma continuidade. Esta abordagem psicoterápica, e nós temos que trazer isso para quem nos ouve, ela começou a ser trazida para a humanidade a partir do professor Mauro Crítico, médico gaúcho, homeopata, que lá em 1996 começou a construir este conhecimento a partir das observações e da abordagem do que ele tratava em consultório. Um olhar diferente de por que as pessoas sofrem. E a partir disso, esta nova ciência, digamos assim, ou esta ciência ressignificada, começou a ser construída. A ABPR, que é a associação que congrega todos os psicoterapeutas, ela passou a existir em 2004. E hoje é uma instituição que congrega todos os psicoterapeutas formados, né? A psicoterapia reencarnacionista é um trabalho que nasceu aqui no nosso estado, é uma abordagem filosófica, psicoterápica, que realmente veio para trazer uma visão maior dentro daquilo que eu trouxe no início, né? A partir dessa visão, eu me apresento não como eu sou Maria Cristina, e sim como eu estou, Maria Cristina, há 57 anos nesta casca temporária, com um projeto único. E a partir deste olhar, nós vamos ampliando esta compreensão para entender os vários aspectos da vida. Por exemplo, por que nasci gaúcha, filha da minha mãe, do meu pai, dentro de uma família de ascendência portuguesa e espanhola, gaúcha, em Porto Alegre. Hoje estou mãe de uma linda menina de 30 anos, né, casada, com um ser humano que compartilha os projetos e a existência comigo, parceira de vida de você, Vani, e de outras tantas pessoas que a gente vai reencontrando pela vida fora. Então, nós saímos do terreno do aleatório, né? Por acaso, por acidente, e encontramos um outro olhar, que é justamente o olhar reencarnacionista, que simplesmente quer dizer vivemos uma única experiência em vários corpos diferentes, cascas diferentes, roupagens diferentes, com o propósito de experienciar nestas roupagens diferentes para evolução. E evoluir para quê? Para ser feliz. Que em síntese, todo este trabalho, tudo isso vem ao encontro da nossa necessidade humana de encontrar o nosso espaço, o nosso lugar, nos reconhecer. E aí entra a pedagogia divina e todo o propósito da psicoterapia. Nós todos, dentro desta visão, viemos com uma missão genérica. E essa missão genérica, né, consiste em algo muito simples. A primeira parte da nossa missão genérica é autoconhecimento. Quem eu estou? Quais são as minhas maiores virtudes? Quais são as minhas maiores fragilidades? O que eu aprendi com as experiências desta vida? Por que fiz determinadas escolhas? Por que compartilho a existência com estas pessoas? Por que atraí esta família, né? Que eu constituí e aquela outra que me acolheu, né? Pedi para nascer, sim, pedi para nascer, né? Embora todos nós tenhamos tido crises adolescentes, eu, você e a galera inteira da torcida da seleção mundial, né? De gritar e dizer, não pedi para nascer, vocês vão ter que me aguentar, aquela coisa toda. Hoje nós sabemos que sim, a gente pediu para nascer. Pediu e muitas vezes fez
acordos, fez combinações, e chegando aqui, em função desta casca temporária com a qual nós nos identificamos, a gente esquece de tudo isso e entra em estado de negação profunda, e aí vem a parte mais sofrida de tudo isso, que é a dor bater na porta, né? E a segunda parte dessa missão genérica é reencontrar pessoas. E vamos reencontrando desde o momento da nossa chegada aqui neste plano, no papel da família que nos acolheu, da nossa condição biológica, e os seres que a gente vai reencontrando pela vida fora, pessoas que a gente rotula como amigos, irmãos, companheiros de caminhada, às vezes inimigos, com o rótulo de inimigo, né? Todos são seres que estão ali para nos ajudar nessa caminhada e cumprir essa missão genérica de 3 etapas aparentemente tão simples. E aí vem a terceira etapa de tudo isso, que é ser feliz, gerar exemplos positivos, deixar a nossa marca, contribuir para tornar este mundo um lugar melhor para se viver. E aí, isso tudo que parece tão simples vai ganhando complexidade quando a gente descobre que essa missão genérica, que teoricamente seria tão simples, ela está toda ela fundamentada em pilares, em leis. E estes pilares dificultam um pouco a gente cumprir essa missão genérica, porque começa com a visão persona, que é a visão que eu tenho, é a forma como eu interpreto o mundo, que é muito particular e baseada nas próprias experiências que eu tive, nas muitas cascas que eu vivi, no universo que eu estou inserido, no contexto familiar, social, racial, religioso, cultural e tudo mais que a gente vem acumulando nestas muitas existências. E a versão real, que é o porquê esta centelha que aqui está hoje, nesta condição temporária, desta mulher de 1,5 m de altura, né? Nessas condições todas, por que estas escolhas? O que eu vim aprender com tudo isso? E este é o primeiro pilar que sustenta toda esta psicoterapia, a versão persona versus a versão espírito, que é o eu divino, a centelha do Criador, que todos nós somos o todo e a parte. O segundo pilar que sustenta tudo isso é a personalidade congênita, que simplesmente quer dizer o quê? Eu sou o que eu sou porque eu nasci assim. Não é culpa da política, da cultura, da condição, do gênero, das responsabilidades sociais, daquilo que eu herdei da genética do meu pai, da minha mãe, do que as situações da vida provocaram em mim, mas sim aquilo que eu aprendi com tudo isso e aquilo que eu ainda preciso aprender e, portanto, necessitei atrair determinadas situações para exercitar os músculos da minha alma. E como é difícil para todos nós compreender isso, né? Como é difícil, como a gente se debate, se degladia, se chicoteia, né? Se culpa outras pessoas, quando é tudo tão simples. E eu brinco de vez em quando eu faço uma comparação com os jogadores de futebol, né? Aí a gente percebe as criaturinhas lá, às vezes um frio, aqui o nosso frio serrano, né? E as criaturas treinando com temperaturas abaixo de 0, com o corpo exposto, aqueles treinamentos pesados dos atletas, né? Levantando muito cedo, com tudo aquilo que eles experienciam, ninguém fica com compaixão. Oh, pobrezinho do jogador, tá lá, né? Exposto ao frio. Talvez uma mãe, uma esposa, alguém mais próximo, mas os torcedores não, porque entendem que para aquele atleta dar o seu melhor, ele vai precisar de treinamento, de condicionamento físico, de exercitar e tirar o melhor de si. E o mesmo acontece com as nossas consciências nestas cascas temporárias, né? Aí esta personalidade congênita
que é basicamente isso, sou o que sou porque nasci assim, e não é responsabilidade da minha mãe, do meu pai, da minha genética, aquilo que a gente adora dizer, puxou pelo fulano, puxou pelo Beltrano, isso é coisa de gaúcho, isso é coisa de italiano, né? Isso é coisa de branco, isso é coisa de preto, que ainda existe no contexto social, né? Fala. Eu sempre lembro da musiquinha, né, Cris? Ah, Eu nasci assim, assim, eu eu cresci cresci assim, vou morrer assim. sempre assim, né? Gabriela, a síndrome de Gabriela, né? E as experiências da vida estão aí para nos ajudar a acordar para as novas realidades. E enquanto nós não acordamos para essas realidades, a dor continua batendo do mesmo jeito nas diversas portas e janelas da vida para que a gente mude, né? O mundo não, lá fora não vai mudar enquanto aqui dentro os padrões que eu carrego desta personalidade congênita de muitas cascas diferentes também não mudarem, né? E aí nós entramos no terceiro pilar, que é a ilusão dos rótulos das cascas, que essa aí é a pegadinha geral, né? Sou o que sou, ou sinto o que sinto, ou vivo o que vivo, né? Porque sou isso, porque venho de uma família. E aí tem todo um contexto social favorecendo muito que a gente tenha essa clareza, né? E embora a psicologia tenha trazido alguns conceitos da física, da química, como a questão da resiliência, ainda é muito mais confortável para nós atribuir a algo, a alguém ou alguma coisa a responsabilidade pelas dores que eu carrego. Uhum. O livre-arbítrio, inclusive o pré-reencarnatório, escolheu muita coisa. Então, voltando lá à ilustração do atleta, né? Ele escolheu ser atleta. Está dentro do pacote atletismo, exercitar a musculatura, né? Chegar à exaustão, testar os seus limites e entrar dentro de um contexto maior, que é cumprir normas. Então, ali fica muito mais fácil de compreender tudo isso. E aí nós vamos para o quarto pilar, que é como aproveitar verdadeiramente a encarnação. E esta psicoterapia, ela se fundamenta dentro deste olhar, do paradigma reencarnacionista, que é uma lei natural, e que foi, por um contexto histórico, retirado, né? Isso é histórico, né? Quem está aqui assistindo pode pesquisar, em 553 depois de Cristo, em um concílio foi definido que tudo que havia dentro dos textos sagrados relacionados à reencarnação ou vidas sucessivas ou vida após a vida foi retirado. Então, os textos sagrados foram compilados e foi filtrado isso, de forma que nós chegamos no século XXI com uma visão não reencarnacionista, atribuindo apenas a esta existência tudo que acontece. E aí vem as ciências da educação, as ciências da saúde, não encontrando respostas para questões da saúde física, da saúde emocional, da saúde mental, da saúde espiritual, porque não consegue encontrar justificativas nesta vida apenas. Uhum. Grande possibilidade que a psicoterapia reencarnacionista traz, e hoje temos pesquisas, o professor Mauro vive sempre muito comprometido com essa questão de criar departamentos de pesquisas, ampliar a pesquisa dentro de questões muito atuais, o autismo, o suicídio, a depressão, as síndromes das mais diversas ordens, as doenças autoimunes, tudo aquilo que não existe uma etiologia, né? Uma origem que possa ser fundamentada com a ciência que nós já temos e que encontra um respaldo digamos assim, melhorias significativas, resultados magníficos a partir dos tratamentos com a psicoterapia reencarnacionista. Então, vamos falar agora da ferramenta de uma delas, né?
dentro da psicoterapia, que é a investigação do inconsciente. Uhum. 3 anos atrás, no máximo, nós falávamos em regressão terapêutica, que é diferente da terapia de vidas passadas, como normalmente o senso comum acredita, né? Que a pessoa marca um encontro com o terapeuta e decide, olha, hoje eu quero descobrir por que que eu tenho que me relacionar com fulano, ou por que que eu tenho esta doença. E ali, na investigação do inconsciente, isso tudo fica muito mais, digamos, abrangente, no momento em que nós descobrimos que, por ser uma centelha nesta consciência temporária, eu trago neste aparato tecnológico, digamos assim, informações privilegiadas. E como a emoção é a linguagem da alma, tudo aquilo que me desperta de alguma forma está a serviço da evolução. E esta evolução passa pela maturação dos aspectos ainda imaturos que a personalidade acabou cocriando para poder existir neste plano. E aí nós temos que falar um pouquinho dos níveis de ego. Uhum. O senso comum ainda compreende o ego como vaidade, como orgulho, como sempre que o senso comum fala sobre ego, está falando de exibicionismo, né? Aquela visão muito limitada e que, Asa. né, rasa. Uhum. Quando a gente Asa. fala de ego, a gente fala dessa consciência. Então, este ego está nesta vida Maria Cristina, né? Este ego com quem eu compartilho esse momento estava nessa cedro. Então, este ego tem características amadurecidas pela força do aprendizado e da educação que a encarnação propicia e que as diversas encarnações propiciaram, né? Cada vez que eu reencarno, que eu ganho um novo corpo de carne, eu trago junto um projeto, a missão genérica, e ali então eu tenho a oportunidade de amadurecer esses aspectos. Então, muitas vezes as questões que aparecem nas nossas vidas estão a serviço de nos ajudar a amadurecer os aspectos imaturos dos egos, deste condomínio, que somos todos nós, seres multidimensionais, que vivemos em várias dimensões, sentimos, percebemos. Se fôssemos dar um nome para tudo isso, essa senso-percepção faz com que nós tenhamos ideias a respeito das coisas que tem muito a ver com a forma como nós sentimos elas e não necessariamente o que elas realmente representam. Então, esta riqueza desta ferramenta terapêutica, e eu falo isso com muita paixão, porque ela veio me tirar de um buraco escuro, me ajudou a sair desse buraco escuro, desta caverna onde eu vivia, para me abrir para uma nova realidade de autorresponsabilidade e autossustentabilidade. De que só cabia a mim fazer as mudanças que eu precisava para encontrar o meu caminho. E não, aí entramos num outro, aquele contexto básico da administração, né? Não espere resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. E aí vem o processo da transformação. E eu acho que isso tudo que tu tá falando, Cris, é justamente isso que a gente trabalha em consultório, né? É a autorresponsabilidade. Nada vai cair do céu, nenhuma luz vai vir salvar a gente. Tudo pode se abrir e tudo pode mudar, mas tem que começar aqui dentro. É a gente que tem que dar esse passo de assumir o nosso caminho. Isso. E muito bom tu falar sobre isso, né? De uma luz, porque embora a gente fale de eu superior, de espírito, de eu divino, de centelha do Criador, a psicoterapia reencarnacionista não tem nenhum viés, não está conectada, ligada ou seguindo uma doutrina religiosa específica. Ela bebe de muitas fontes,
porque a sabedoria universal está ali a serviço do todo, né? Quando a gente fala de espírito, nós não estamos falando de alma penada, de fantasma, essa coisa de morto, mas compreendendo que nós vivemos nessa transição entre planos, entre dimensões. E hoje o cinema traz isso com muita clareza, né? Hoje eu acho que muito pouca gente não assistiu o Nosso Lar, né? E quem não assistiu, tem que assistir, né? Além de ser uma produção belíssima, baseada numa obra nacional, ela traz muita clareza para esses conceitos. Quem assistiu o filme do Divaldo, que independente da filosofia que ele adotou, né, ali fala muito da psicologia, da psicanálise, da psicologia de Joana de Ângeles, a psicologia superior. Uma das partes mais lindas desse filme, para fazer uma ilustração, é em determinado momento, aqui fazendo um spoilerzinho básico, né, em que ele está lá naqueles seus debates com a mentora, né, mentora, para quem está assistindo e não sabe o que que é, seria uma consciência superior que cuida de nós, que alguns chamam de anjo da guarda, outros podem chamar de mentor mesmo, de guia, de protetor. Eu gosto de chamar de ser de luz que cuida da minha evolução terrena, que me ajuda na minha evolução terrena e não interfere no meu livre-arbítrio. Então tem uma cena clássica lá em que ele faz uma determinada cobrança com ela, né? Que ele planeja ter determinadas situações na vida dele e ela olha para ele com muita seriedade e amorosidade e diz assim, não está na programação. Então isso, né? Isso quer dizer o quê? Nem tudo que eu almejo, que eu desejo, que eu sonharia, necessariamente faz parte do meu treinamento, né? Vamos voltar de novo ao atleta lá. E não dá para ele querer passar todas as noites na balada e estar às 6 da manhã, 7 da manhã, prontinho para o treino, né? Ou comer o que bem entender, sem seguir um roteiro. E assim é também a nossa condição encarnatória. Tudo posso, mas nem tudo me convém, diria Paulo de Tarso, né? E quando nós nos conectamos ao nosso eu divino, nosso eu sagrado, a nossa parte superior, dos desenhos do Disney tinha o diabinho e o anjinho, né? O diabinho, aquele que trazia os maus conselhos ou as tentações, e o anjinho, a nossa consciência superior nos guia, né? Não existe um Deus punidor. Isso foi uma forma que até foi criada para manipulação das massas. O que existe é a minha consciência me cobrando. E, inclusive, planejando sofrimento e dor como uma forma de eu restabelecer o equilíbrio com o universo. E dentro de um olhar maior, a gente sabe que isso não funciona assim. E eu trago sempre uma referência muito prática e objetiva, tu me conhece, né? Procuro ser muito objetiva com as minhas colocações. Em que eu beneficio a humanidade sofrendo? Que benefício traz eu adoecer gravemente por tristeza, mágoa, ressentimento? E hoje nós sabemos, né, existem muitos estudos dentro da metafísica, grandes pensadores que trouxeram isso, emoções relacionadas a raciocínios equivocados que geram doenças, que seria a cicatriz dessa emoção que vai ficar marcado ou no meu corpo, ou no meu campo eletromagnético, ou até na minha vida, né? Adoecendo a minha vida como um todo, os meus relacionamentos, a minha família. E todos nós trazemos dores em alguma área da vida para ressignificar. E na maior parte das vezes, a solução dessas dores é muito, muito simples. Porém, como a nossa visão está limitada, a gente não consegue perceber. E o trabalho com a psicoterapia, as conversas de consultório, as sessões de investigação do inconsciente, onde o indivíduo se conecta a experiências que ele já viveu,
em outras linhas de tempo. Hoje a gente evita de falar só em passado, porque dentro de uma realidade em que hoje nós falamos em multiversos, em mundos paralelos, em dimensões paralelas, eu falei antes do cinema, né? Hoje tem Hum. filmes falando escancaradamente sobre isso. Recentemente eu assisti um filme que teoricamente seria de ficção científica, que é Intergaláctica, e na realidade está falando disso, de dimensões, né? Dimensões paralelas, mundos paralelos, vidas paralelas. Como somos seres multidimensionais, aquelas consciências que viveram em determinadas linhas de tempo, experienciando determinadas coisas, trazem referências para aquele ser que eu vim a ser hoje. E aí, determinadas circunstâncias da vida que a gente chama de gatilhos afloram estas memórias. E o nosso olhar, o nosso sentir fica comprometido, não conseguimos ter clareza para resolver tudo isso e entramos na dor. E aí entra a psicoterapia reencarnacionista para nos ajudar a descobrir, a compreender, a ressignificar, a transmutar, a transcender estes fatos, olhando eles por um outro ângulo. O que essas situações vieram me ajudar a compreender. Sabe, Vani, a gente conviveu um tanto tempo juntas, né? Nesses aprendizados. E hoje, o que mais me encanta da psicoterapia não é só encontrar as situações do passado que podem ter sido geradoras da dor do presente, mas principalmente que aprendizados, que situações me ajudaram a aflorar as minhas forças, as virtudes, os atributos, as potencialidades que esta alma traz. Porque mesmo quando se acessa situações de profunda dor, em que o ser experienciou aquela dor, aquele sofrimento, ou até aquela transgressão, que ferramentas ele utilizou, que forças ele utilizou para experienciar aquilo ali. Então, seguidamente eu falo, um ser que transgrediu profundamente, com muita violência, com muita agressividade, que virtude tinha atrás disso, né? Um guerreiro, uma situação como um soldado, com uma mãe de família, qualquer que seja a experiência vivida, o que de positivo gerou tudo isso? Porque nenhum processo encarnatório é em vão. Não Cris, existe nenhum. a live ficou muda para mim. Ah, Às vezes acontece isso, eu esperei tu acabar o raciocínio, eu vou ter que te excluir rapidinho e te incluo de novo, que daí o som volta, tá? Eu sei tá que tá bom, todo mundo te ouvindo, é só que para mim que fica muda. tá Gente, bom. 30 segundinhos, espera aí, que eu removo ela e eu já convido ela de novo, né? No Instagram faz isso comigo às vezes. Deixa eu achar ela aqui de novo. Aqui, eu venho da consciência. E aí ela já aceita, o som retorna. Gente, quem tem dúvidas, aproveitando esse tempinho, do ladinho ali embaixo de comentários, tem um pontinho de interrogação, vocês podem mandar perguntas ali, que daí eu repasso para a Cris, tá? Anderson, gratidão, que bom que tu tá aí, né? Todo mundo que tá, graças. E voltou, Cris. Bom, então não sei quanto tempo. É tão difícil saber se a gente conseguiu passar num prazo curto de tempo tudo que gostaria, né? Então, eu gostaria de falar sobre essa abordagem da psicoterapia, que hoje ela ganhou um contexto maior. Temos a psicoterapia para a família, que a Rejane Acosta, companheira, trouxe esta abordagem, trazendo uma visão muito mais ampla para aquilo que era só o indivíduo, hoje vendo o contexto do indivíduo, o indivíduo dentro do contexto família. E família, dentro da psicoterapia reencarnacionista, é uma reunião de consciências, de espíritos unidos por laços kármicos. E para compreender tudo isso, nós temos que ir além desta visão karma
esta visão de sofrimento e dor, né? Ao ponto de virar conceito comum. Ah, aquela situação é um karma na minha vida. Sim, karma é movimento, é ação, é seguir caminhando. Tudo gera karma, né? No momento que estamos aqui, as duas conversando e passando, esta mensagem estamos gerando um karma, né? Que espalhar esta boa nova para quem estiver ali para ouvir, que possa fazer diferença para as pessoas também questionarem as suas existências e sair daquele contexto que eu acho terrível. Deus quis assim, né? Ah, é assim porque Deus quis assim. É uma visão conformista da dor, né? Uhum. As E, pessoas resignadas, né, que aceitam aquilo e não, eu tenho que estar aqui. como se o sofrimento fosse a garantia do seu lotezinho escriturado no céu. E hoje, dentro de uma visão maior, a gente sabe que não funciona assim. Que nós evoluímos pela alegria e não pela dor. Mas, enfim, aí entramos num contexto mais profundo, né? E temos a abordagem para crianças e adolescentes, né? Que no passado a Juliana começou este trabalho, a Juliana Verdes, falando sobre as crianças. Hoje, dentro da BPR, quem fala de crianças e adolescentes é a Carmen Mírio, trazendo um trabalho lindo, né? Uma especialização, uma extensão dentro da psicoterapia, né? Isso tudo ampliou muito esta visão para que a gente possa trabalhar esta célula, este núcleo da sociedade como um todo, num momento consciencial da humanidade, em que os papéis estão tão distorcidos, tão misturados, aonde alguns valores que traziam solidez para a humanidade meio que se dissolveram, se perderam, né? Então, nós trabalharmos dentro desta abordagem traz uma uma riqueza tão grande de possibilidades dentro desta pedagogia divina. Temos uma companheira de Brasília, a Karina Sensales, que fala muito da pedagogia divina. E essa pedagogia divina é tão interessante. Hoje de tarde, quando eu estava pensando sobre o que nós íamos conversar lá no encerramento de um trabalho de consultório, aqui alguém colocou uma pergunta já vou responder isso aí também. Só queria trazer essa ilustração. Hoje eu lembrava de uma pessoa que eu conheci, um senhor já, e que ele viveu muitos anos como um dependente alcoólico. E um dia ele contou para mim e para uma outra pessoa que em determinado momento da vida dele, aquele seu quadro de sofrimento chegou a um ponto tal que ele disse: eu não posso mais estar assim. E ele disse que foi ao mercado, comprou lá uma sacola de comida, se trancou dentro da casa, a casa dele tinha grades, ele vivia sozinho, né? Já não tinha família e tudo mais. E ele pegou a chave e atirou, chaveou a casa por dentro e jogou a chave pela janela para que os vizinhos, as pessoas próximas, enfim, que gostavam dele, não abrissem a casa porque ele ficaria ali sozinho. Ele ficou 2 semanas, pelo que eu me lembro, assim, sozinho ali, porque ele disse que a única forma de se conter e tomar consciência do quanto ele se prejudicava era ficar naquela condição. Imagina quanta força esta alma puxou de algum lugar, né, para vencer a compulsão, para tomar consciência que é o eu divino dela, né, de que daquele jeito ele não ia ser feliz direito, como diria o poeta, né, e que ele precisava fazer algum movimento de mudança. Então, naquele momento, mesmo sem conhecer o contexto familiar dele, eu fiquei assim tão como é que eu vou dizer, uma compaixão tão grande por esta pessoa. Que força este ser teve. Como outros que passam, vezes, pelo consultório, contando histórias de vida que a gente só diz assim, gratidão, meu Deus, que a pedagogia divina bateu na minha vida de outra forma. Porque eu não sei se eu teria força para viver o que este ser humaninho está vivendo. Mas dentro dessa visão, nós sabemos, até utilizando um clássico, né?
que ninguém recebe maior o fardo do que tem forças para carregar. E respondendo à pergunta ali, né, que alguém colocou, se a psicoterapia reencarnacionista ajuda nos conflitos familiares? Sim, profundamente. Em primeiro lugar, auxiliando que estas pessoas reunidas neste contexto, por laços kármicos de afinidade e de antagonismo, compreendam o papel de cada uma e cada uma individualmente faça a sua parte. Porque também no senso comum traça-se assim, ó, o que adianta eu mudar se fulano não muda? Ou de que adianta eu buscar ajuda para mim se o problema não sou eu, é o outro? Então, essa é uma visão muito fácil. E quando a gente abre na psicoterapia para a família, os nós que estão ali, muitas vezes como gatilhos, que são situações, circunstâncias, pessoas, eventos que afloram em nós essas memórias, estes fragmentos de memórias, possam ser ressignificados. Porque, eventualmente, o ranço é tanto que basta a pessoa respirar. A pessoa não precisa fazer nada, ela só precisa respirar, ela precisa existir para provocar no outro emoções. Então, não é o que o outro faz, mas como eu reajo a tudo isso. E sim, precisamos de ajuda para isso, né? Muitas vezes não conseguimos, porque a emoção, que é a linguagem da alma, está ali. E não dá para negar que ela existe. Não tem como botar embaixo do tapete isso aí. E dizer, não, 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 nada disso existe. Não dá para simplesmente intelectualizar ou racionalizar. Porque a dor está ali, né? O ponto de tensão está ali. Mas como lidar com isso exige um comprometimento de cada um. Como que eu vou lidar com isso? Eu não posso mexer na realidade do outro, mas eu posso mexer com a minha. Então, a psicoterapia reencarnacionista nos ajuda a entrar naquele contexto que tem até a prece do amor exigente, né? E eu uso isso no meu dia a dia, como eu uso a psicoterapia, como é uma ferramenta que eu trabalho bastante e fiz muitas curas, no sentido real de cura, que é trabalhar a matriz da dor, que diz que Deus, consciência universal, me dê forças para mudar o que eu posso mudar. Me dê serenidade, aceitar aquilo que eu não posso mudar. E me dê sabedoria, me ajude a adquirir sabedoria para saber a diferença entre ambas essas coisas. E aí a gente pode trazer isso para um contexto maior, né? Se algo pode ser mudado, eu posso, utilizando as ferramentas certas, ir lá fazer os movimentos que eu posso fazer. Se eu não posso mudar algo, eu tenho que ver a forma como eu olho para este algo, alguém, alguma coisa. E se assim mesmo eu não posso fazer nada, eu posso avaliar o que eu tenho trazido muito hoje dentro do meu processo de reforma íntima, se eu tenho um orçamento energético para investir nesta situação. Quando esta questão do orçamento energético começou a fazer sentido na minha vida, porque muitas vezes nós utilizamos a energia que temos em coisas que não são da nossa alçada, que não são diretamente ligadas a nós, ou que nós tenhamos que verdadeiramente nos envolver com aquilo. E tentando controlar de alguma forma situações que não são controláveis, e por aí também entraríamos noite adentro. Então, hoje, antes de entrar numa situação, eu me pergunto: tenho orçamento energético para isso? Se eu não tenho, eu vou avaliar muito bem. E se eu tenho, ainda assim eu vou ver de que forma eu vou estar contribuindo com esta situação, me envolvendo com ela. E aí são os gatilhos, né? Os gatilhos que estão ali para nos aflorar os nossos egos imaturos ainda, com necessidade de controle, de poder, né, da vaidade, todas essas questões que não contribuem
com a nossa evolução. E penso que esta abordagem psicoterápica devolve ao remetente a responsabilidade pelas suas dores. Porque a psicoterapia reencarnacionista está ali para nos mostrar que, desta vez e nesta oportunidade, viemos mais e mais instrumentalizados para poder lidar com questões que no passado a gente não conseguiu. Em outras circunstâncias nos faltou cultura, autorresponsabilidade, autossustentabilidade, e às vezes eu mesmo me vi muitas vezes, né, dentro de uma formação espírita, né? Enfim, pedir concordata, isso aqui vai ficar para a próxima, né? Temos a eternidade para evoluir, né? A questão é que esta já é a próxima, né? Nós já viemos arrastando esse bonde há quanto tempo? Então, o que der para resolver nesta, a gente vai voltar lá para uma das moradas da casa do pai com menos coisas penduradas, né? E aí a gente pode cocriar com o nosso livre-arbítrio uma encarnação mais leve, mais fluida, quem sabe mais lúdica, né? Mais artística. Eu adoro música, canto, dança. Eu gostaria tanto de poder ter lidado com isso nesta vida. Ainda não deu, né? Tenho lá alguns anos pela frente, né? Já vivi com certeza 2/3 da minha encarnação, então ainda tem 1/3 que eu espero aproveitar melhor do que eu aproveitei os 2 primeiros. Como pode melhorar? Como pode melhorar, né? Então, dentro da psicoterapia reencarnacionista, hoje eu estou ministrante, sou uma das 40 do Brasil inteiro, nós somos poucos. Eu digo que esta seara necessita de muitos, somos muito poucos, somos autoconvocados, são aqueles que um belo dia a dor chegou e bateu na porta, não para doer simplesmente por maldade, inveja, macumba ou qualquer outra coisa do gênero, mas para nos despertar para uma nova realidade, né? Eu brinco muito em sala de aula e digo assim, mas por que será que isso aconteceu com a minha vida? É óbvio, inveja, olho grande, né? Macumba, feitiçaria, né? É muito mais fácil eu atribuir do que acordar e dizer assim, mas quais oportunidades eu abri, que brechas eu abri na minha vida para isso entrar e fazer um estrago, né? E que bom a gente poder acordar ainda nessa encarnação e dizer assim, nossa, é tudo comigo! E como foi libertador durante a minha encarnação, quando de tanto em tanto tempo, algumas pessoas que ficaram muito marcadas pela importância que tiveram na minha vida, me mostrando caminhos ou simplesmente me dizendo, olha, a mudança que tu deseja está nos movimentos que tu não faz. É contigo, ó, toma a bola, tum, pega, é contigo. Não é com o outro, é contigo mesmo. Então, esta autorresponsabilidade nos traz uma força de autossustentabilidade e tu faz uma revolução na própria vida. Não por inteiro, porque a natureza não anda aos saltos. E cada dia é um dia, cada pequeno avanço. E hoje eu tenho muito claro que pequenos aprendizados diários são pequenos pontinhos de luz que a gente ilumina na nossa existência, que iluminam o nosso caminho. Dentro desta visão, eu tenho egos adolescentes ainda um tanto rebeldes, né? Que alguns em processo de maturação e outros que estão ali justamente como alavanca para minha maturação, porque pelo fato de não me conformar com algumas coisas e sempre acreditar que tem que existir um meio, a gente continua buscando, né? Esta ferramenta não resolveu, vamos buscar esta. Esta aqui ainda não chegou, não cavou o suficiente, vamos buscar mais uma.
mas não se Uhum. conformar com as situações. E eu tenho Sim. trazido muito, sempre que de alguma forma eu tenho oportunidade de falar para grupos, né? Não se conforme com as suas dores em nenhuma área da vida. Nenhum de nós veio aqui para sofrer, para pagar pecado, para pagar karma. A gente veio aqui para se educar. Se educar emocionalmente, se educar financeiramente, educar a saúde, educar a mediunidade, a senso-percepção mediúnica, que não está ali para fazer sofrer, está ali para te mostrar que tu tem um grande trunfo nas mãos, uma ferramenta de autocura e de auxílio para a humanidade. Mas se você não quiser lidar com ela, ela vai estar ali. Pediu, tá pedido, não dá para ficar arrependido, como diria a Efigênia, a gênia estagiária, porque lá atrás a gente vai identificar que nós em algum momento pedimos assim, teria alguma possibilidade de eu ter uma ferramenta extra para fazer alguns avanços na minha encarnação? E aí um ser divino disse assim, poderás contribuir com a humanidade ajudando o teu semelhante? Eu quero, eu quero, eu quero. Aí chega aqui, reclama, resmunga, né? Adoece, Nega. nega, e por aí afora, né? Ah, Cris, deixa eu aproveitar o tempinho de perguntar. Se alguém que aí ainda né, não conhece a psicoterapia, quer procurar um profissional, onde é que ela encontra, né, essa informação de achar um profissional bom? Ela encontra os profissionais maravilhosos no nosso portal ABPR, www.portalabpr.org.br, lá por região. Vai clicar lá na sua região, vai aparecer um serzinho abençoado. Olha as carinhas deste ser, olha para o olhinho dele e vê qual deles pisca para ti. Entre em contato, ali tem as referências de todos nós, né? Que estamos agregados nesta associação. E estamos não só com o portal, como também com cursos pelo Brasil inteiro, né? Colegas, hoje já retornando da pandemia, né? Em Caxias do Sul, nós temos um curso iniciado, já no seu, indo para o seu terceiro encontro. Em Veranópolis, temos uma turma para abrir em janeiro de 2021. Em Nova Prata, temos uma turma iniciando, mas temos colegas atuando em diversas cidades ali, fazendo um trabalho maravilhoso, porque nenhum de nós sozinho é tão bom como todos nós juntos. E a psicoterapia reencarnacionista, como disse a minha irmã ali, a Catiúcia, é um marco na atual encarnação. Na minha foi. E eu falo com paixão porque ela me salvou de mim mesma. Eu descobri o quanto eu era inimiga de mim mesma. No momento em que eu comecei a trabalhar com essa ferramenta em 2006, a minha formação se concluiu em 2010. Como a Vani estava falando, a gente se conheceu por ali, já eu em estágio de monitoria, que é um processo todo dentro da formação em psicoterapia, até chegar à ministrância, que eu comecei em 2014. Então, estou indo no meu, concluindo o meu sexto ano de ministrância, muito feliz. Aqui em Caxias do Sul nós estamos na 10ª turma, a 7ª em Nova Prata, a terceira iniciando em Veranópolis, tivemos uma turma em Porto Alegre, e basicamente ali a gente vai podendo trazer não só esta abordagem que aqui eu tentei resumir ao máximo, mas as inovações, porque por ser uma ciência nova, ela está em constante evolução. Esta evolução se mostra nos trabalhos de consultório, nas investigações do inconsciente, no trabalho em sala de aula. Então, como nada nessa vida é estanque, também a psicoterapia vai avançando, amadurecendo e mostrando a que veio. Que lindo.
E a Oficina da Consciência, né, Cris, que também está aí Isso. com vários profissionais, a tua agenda também acho que também está aberta, A minha né? agenda está aberta, nós trabalhamos em vários. Eu gosto muito de dizer que bom que tu trouxe isso. Eu não trabalho sozinha, eu trabalho com equipe. E dentro desta equipe tem seres humanos maravilhosos. E quando a gente trabalha em equipe, tudo fica mais leve, mais fluido, mais feliz. Eu estou este ano muito feliz, concluindo uma turma, a gente chama, eu numero as minhas turmas, né? As turmas que estão sob minha responsabilidade. A turma 9 me surpreendeu, a turma 9 de Caxias do Sul. Nós temos formandos em dezembro, em estágio, na Oficina da Consciência, da qual eu sou fiel depositária e cuja missão você, Vanessa, acabou auxiliou a trazer para este plano, enquanto a gente fazia uma hortinha de chás lá, as coisas vieram surgindo e hoje esta missão norteia todo o nosso trabalho. A Oficina da Consciência traz esta visão de que existem muitos caminhos evolutivos e cada um de nós precisa encontrar o seu caminho evolutivo. E a psicoterapia reencarnacionista, muito mais do que uma abordagem psicoterápica, filosófica ou terapêutica, ela traz este olhar. Cada ser é único. E cada ser vai ter que encontrar a sua missão genérica. A forma como vai lidar com a sua missão, que é a mesma de todos, mas no contexto da vida de cada um, é diferente. Cris, a gente tem um minutinho, né? Já está encerrando, então quero te agradecer muito, que foi incrível, né? Muita gente aí agradecendo, que foi um resumo maravilhoso e de como as pessoas podem fazer isso dentro do consultório. Então, né, procurar uma pessoa que traga isso e que ajudem vocês a mudar essa visão e a lidar com as dores com tanto amor. Graças, 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 amor, gratidão. Gratidão. Novamente, minha gratidão por este convite, né? Continuo sem muitas habilidades para lidar com essa telinha, mas tentando fazer o meu melhor. Gratidão a Gratidão a todos, boa noite. Boa E para noite. quem está aí, né, essa semana especial, né? Muitas pessoas só podiam essa semana, então se vamos lá, amanhã vai ter live com o Rafael Orso falando sobre Theta Healing. E na quinta, uma presença muito especial, que é o Frei Jaime Bétega, falando sobre espiritualidade. Então, vários pontos de vista para a gente trazer tudo isso. Maravilha. Gratidão a todos e boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.